No próximo mês eu vou fazer 50 anos. E eu pensei em conversar hoje aqui com vocês, fazendo gancho de como as coisas vão ficando mais fáceis quando a gente envelhece. Que envelhecer para a mulher é muito bom, porque a mulher vai ficando mais experiente, mais sábia, vai ganhando cancha nos desafios da vida. Quando a gente é pequena, sem generalizar demais, mas para as meninas, você é ensinada desde sempre a dar conta de tudo, a buscar acertar, a fazer a lição com capricho, a deixar o quarto arrumado, pentear o cabelo, né, a deixar suas coisas organizadas, a ligar para a vovó. São tantas as obrigações que é só quando a vida vai passando que a gente aprende que muitas vezes as coisas acontecem de modo caótico, desordenado, sem planejar, sem ser perfeito, sem ter o momento ideal. E para mim, no meu trabalho de advogada criminalista, foi um pouco assim. Eu vou falar para vocês que em 2006 eu li um livro do John Grisham, um autor bem popular. Meu filho ainda falou para mim, mas mãe, você vai falar que a sua inspiração é um livro do John Grisham? Vai pegar mal. Eu falei, não, vai pegar bem, porque é verdade. Eu adoro o meu trabalho, eu adoro os processos e eu gosto tanto do direito penal que além dos casos de verdade, eu me divirto com os grandes filmes de tribunal, eu sou daquelas que chora nas falas finais e eu adoro uma trama jurídica e não tem ninguém que tenha a caneta do John Grisham para todo ano, em outubro, entregar um novo livro. Tempo de Matar, afirma o cliente, o jurado, o homem que fazia chover. Bom, o título de 2006 era O Inocente, a única obra de não ficção do John Grisham. E o que tinha de tão comovente, de tão interessante nesse trabalho? Ele contava a história de um homem que passou de mais de 20 anos na cadeia por um crime que não cometeu. E foi a partir desse livro, dedicado aos irmãos daquele preso, que lutaram muito por ele, que eu quis conhecer a atividade do Innocence Project, que é essa ONG que hoje tem uma série de entidades que fazem o mesmo trabalho de identificar pessoas inocentes que foram condenadas e condenadas em definitivo e contando essas histórias, buscar reverter essa injustiça e buscar evitar, com melhorias do sistema de justiça criminal, que novos casos como esse se repitam. Bom, o tempo vai passando. Em 2008, eu muito metida, já escrevi logo um e-mail lá para Nova York, a sede do primeiro Innocence Project. Escrevi para os fundadores. Ah, tudo bom? Oi, meu nome é Dora Cavalcante, eu sou advogada aqui no Brasil. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de visitar vocês e aprender como é que eu faço para ter um projeto parecido com esse, que trabalha a mesma temática no meu país. O Brasil é hoje o terceiro lugar, né, de encarceramento, de superencarceramento no mundo. Naquela época, acho que a gente ainda era o quarto, não tínhamos passado a Rússia, estávamos atrás só dos Estados Unidos e da China. Uma realidade muito triste, porque as cadeias são lugares frios no inverno, quentes no verão. Quando estão sujos, cheiram mal. Quando estão limpas, também é aquele cheiro da criolina, é o cheiro da quentinha chegando. Não é orgulho para país nenhum, nenhum, ter um universo tão grande de presos. E eu fui para os Estados Unidos. Eles falaram, pode vir, que dia você chega em Nova York, venha nos visitar, converse conosco. Eu fui fazer um curso de 2 meses e pretendia passar outros 2 meses lá, conhecendo o trabalho dessa ONG. Não deu certo. Nem tudo que a gente planeja dá certo. Eu era mais moça, eu tinha muitas obrigações, ou eu pensava que eu tinha tantas obrigações, que eu tinha ainda que dar conta de tudo. Meus filhos eram pequenos, meu marido precisava voltar para São Paulo, e no fim das contas, eu dei vexame, pedi desculpas e fui socorrer incêndio no meu trabalho. O tempo passou mais um pouco e eu virei uma fã do projeto à distância. Eu via que aquele projeto que nasceu com a chegada da prova de DNA,
que revolucionou a prova no direito penal, tirando às vezes do corredor da morte pessoas que tinham um carimbo de condenadas, né, de culpadas acima de qualquer dúvida, passaram a demonstrar sua inocência por meio da prova do DNA. E com isso, eles começaram a mudar a legislação, eles conseguiram ganhar indenizações emblemáticas para as pessoas que tinham vivenciado na pele aqueles horrores. E aquilo foi se tornando uma prioridade para mim, no meu trabalho, no dia a dia. Em 2013, de férias com a minha família, de forma completamente desordenada, o oposto do que eu tinha feito antes, nós conversamos, pensamos, as crianças estavam maiores, eu já estava mais rica, com mais poupança, combinei com os meus sócios, olha, é o seguinte, vocês ficam com metade da minha participação e eu vou tentar tirar esse projeto do papel. E nós fomos, nós 4 lá de casa, e a cachorrinha, que nessa altura já não podíamos ir a lugar nenhum sem ela, e conheci o Innocence Project da Califórnia, em San Diego, que naquela altura, pela mão do Justin Brooks, que é o fundador do projeto, tinha como missão fundar outras entidades que tivessem aquela temática do erro judiciário como sua prioridade pela América Latina. Hoje já somos mais de 25 projetos na América Latina voltadas à temática da condenação de inocentes. E aí, quando eu voltei para casa, né, eu percebi que eu não precisava nem ter ido, porque o trabalho eu já sabia fazer. Os meus primeiros 30 anos de militância na advocacia criminal me ensinaram justamente isso, que a premissa básica para você descobrir um erro, a condenação de um inocente, é dar um passo atrás e pensar por um minuto na sua cabeça que a história que parece absurda, que a história que parece assim tão distante, que alguém está te contando para falar que ela é inocente, né? Que aquilo não se passou da forma como está no processo, é quase que um raciocínio hipotético. Você respira, dá esse passo atrás e lê tudo de novo. Lê de trás para frente. Eu gostava mais quando a gente lia processo sujo, amarrado com barbante. Isso não existe mais, tudo bem. Eu deito no sofá e leio no computador. Mas é essa leitura que muitas vezes nos permite encontrar a chave, a peça que estava faltando, que nos explica o motivo pelo qual uma pessoa que não cometeu crime algum pode passar 5, 10, 15, 20 anos na cadeia por um crime que ela não cometeu. Com o apoio de amigos, que como eu se tornaram diretores do projeto aqui no Brasil, a gente passou a existir, o Innocence Project Brasil, em 2016, em 2017 nos estruturamos, né? Agora passávamos a fazer parte dessa network, que são mais de 60 projetos, da Rede Inocente na América Latina, mas só em 2018 os casos foram chegando. E aí é que a coisa ficou interessante. Vieram a Tercino, Antônio Cláudio, Igor, Douglas, Kleber, agora o Robert. O que todas essas pessoas tinham em comum? Qual era a história deles? O que havia ali em comum? Bom, nenhum deles era loiro de olho azul. Nenhum deles era meu vizinho. Nenhum deles tinha estudado em alguma escola da qual eu já tivesse ouvido falar. Essas pessoas tinham em comum a presunção de culpa. Diferentemente, né, do que a gente tem na Constituição, que é a presunção de inocência, elas são vistas pela sociedade com aqueles olhos que condenam, da bonita tradução da série do Netflix. Essas pessoas, depois me explicou a Babi Querino, bailarina, que foi condenada em 2 processos também em definitivo, com trânsito em julgado por crimes que ela não cometeu, ela me diz, Dora, você não consegue ver o quadro global. Você não consegue porque você não é alvo. Você não é alvo da violência policial. Você não é alvo da seletividade penal. Talvez você não entenda o cenário real. Mas nós seguimos trabalhando e aprendendo, indo ao tribunal, fazendo a sustentação oral, fazendo os memoriais, trazendo os dados. Quando a Tercino é solto, o projeto recebe os primeiros 800 pedidos de assistência.
No ano seguinte, com a vitória que levou Igor Barcelos e Antônio Cláudio para casa, choveram mais 1.500 pedidos de ajuda, de pessoas que se apresentavam como estando na cadeia, mas que confiavam, tinham certeza e podiam demonstrar a sua inocência. E aí, e isso sim eu aprendi no meu ano de trabalho como visitante do projeto da Califórnia, mesmo sem o DNA, é possível enxergar as causas do erro judiciário. E uma das principais causas do erro judiciário, que nos casos de crime contra o patrimônio, por exemplo, no roubo à mão armada, chega a representar 81% dos casos em que uma pessoa foi condenada por roubo e depois ficou provado que ela era inocente, em 81% dos casos, um reconhecimento equivocado estava na base daquele erro. E, portanto, essa se tornou a nossa primeira bandeira, explicar, Brasil afora, para todo mundo, para as juízas, para os juízes, para os promotores, para as promotoras, que a memória humana é falha, que a memória humana ela é imperfeita, que durante a noite se abre uma caixinha na nossa memória que altera as percepções que nós temos e que quando ela se fecha, aquele nosso registro já não é exatamente o que foi que se deu. Mas, por outro lado, isso não é propriamente uma mentira, é um processo não intencional. Ninguém consegue evitar a alteração da memória. Lilian Stein, professora aqui no Rio Grande do Sul, psicóloga com especialização em psicologia forense, diz que a memória não funciona como uma câmera de vídeo e que, portanto, quando buscamos invocar uma memória, acabamos fazendo ajustes e que se somos confrontados com uma foto, com uma imagem de alguém que vem pelo WhatsApp, que circula no Facebook, que vai num grupo de segurança do bairro, ou que é mostrada num álbum da delegacia, dentre muitas outras fotos, que essa imagem nós agravamos e depois buscamos identificar alguém muito parecido com a pessoa daquela foto. E que esse processo indutivo é de altíssimo risco e é por isso que é tão comum que um reconhecimento em que a vítima ou a testemunha foi lá para dizer a verdade, foi lá para ajudar a polícia, não quis enganar ninguém, mas foi traída pela sua memória e acabou reconhecendo um inocente. E de repente, quando nós vimos, não éramos mais nós, advogadas e advogados do Innocence Project, que estavam explicando as falhas da memória, que estavam explicando os riscos de um reconhecimento feito fora das regras, por indução, com essa mecânica de ficar fazendo a pergunta para a vítima que está fragilizada, traumatizada, como que já indicando a resposta correta. De repente, a explicação clara, didática, era feita pela voz aveludada do Valmir Salaro no domingo à noite no programa Fantástico, num experimento em que ele explicava como é que, de forma totalmente não intencional, as pessoas acabavam reconhecendo um inocente. O quanto isso acontece, como isso é comum. Isso aconteceu no Profissão Repórter, que contou a história do Igor, que provou por A mais B que o Igor não estava no lugar onde os crimes pelos quais ele foi condenado foram cometidos, que ele estava em outro bairro, bem longe, numa festa com os amigos dele, onde ele tomou um tiro, mas ele não disparou nenhum. E nós passamos o ano todo participando de programas, estivemos na Bandeirantes, no SBT, na Record, na Cultura. Tivemos a enorme honra de ganhar o Prêmio Novari, buscando explicar, com o trabalho de reportagem, com o trabalho jornalístico e com os dados de pesquisa científica, que essa era uma causa importante do erro judiciário e que o Brasil, na sua interpretação de um artigo da lei, a nossa lei ela é feita por decisões dos tribunais também, as decisões formam precedentes que são muito importantes num processo decisório. E com esse caldo de cultura se formando numa verdadeira construção coletiva, um belo dia
Eu e a Flávia, a outra diretora do projeto, participamos de uma conversa na Faculdade de Direito da USP, em que chama Regra das Arcadas. Um ministro de uma corte superior é convidado a discutir os seus julgados, os seus precedentes, para uma plateia de professores, advogados, estudantes. E nesse nosso encontro estava o ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, e um dos temas que surgiu foi justamente o do reconhecimento e das regras, né, que devem balizar o reconhecimento. E nesse contexto, numa conversa descontraída, que eu jamais havia imaginado, nós perguntamos, ministro, o senhor gostaria de conhecer o trabalho do Innocence Project? Nos Estados Unidos já foram 30 petições de amigos da corte. Amigo da corte é quando você busca trazer dados técnicos, embasamento jurídico para ajudar no julgamento de um caso que vai ter consequências que vamos dizer, que se reproduzem em outros casos. Essa é a função da petição de amicus curiae. E aí, esse ano, durante a pandemia, depois de muitas e muitas lives discutindo a temática do reconhecimento e dos seus riscos, bingo, achamos um caso que ia ser julgado, que falava dessa temática e nos habilitamos. E aí, recentemente, tivemos a imensa alegria de, numa sessão do Superior Tribunal de Justiça, enxergar a mudança ser feita. Era um habeas corpus da Defensoria Pública de Santa Catarina, um defensor público extremamente corajoso e combativo, que colocou todos esses dados e ainda mostrou que o cliente dele era inocente, porque o cliente dele media 1,95 m. E o acusado, conforme descrito pelas vítimas daquele crime, seria um homem de 1,70 m. Então, o defensor público, ele colocou ali no papel uma foto bem bonita do Messi, 1,70 m, com o Ibrahimovic, 1,95 m. E não dava para confundir aquelas duas pessoas. E naquele julgamento, feito de forma tão simples, com dados basicamente extraídos dos avanços científicos e das realidades coletadas, o tribunal avançou e avançou muito. Hoje, no Brasil, por esse precedente, ninguém mais pode ser condenado única e exclusivamente com base num reconhecimento. Quando o reconhecimento é feito de forma contrária ao que determinam as cautelas do Código de Processo, aquele reconhecimento é nulo e já não serve. É uma coisa teórica, é um julgado, mas esse julgado ele pode significar muitas injustiças não ocorram, né? E que muita gente que hoje está presa com base num elemento de prova tão tênue, quase nada, possam voltar para casa. Essa foi a primeira peça de um quebra-cabeça gigante que nós tivemos a honra de contribuir para mudar e que eu, no meu trabalho, continuo sem saber qual vai ser o próximo passo, o que vai acontecer agora. São tantos os desafios num país de 800 mil presos. Nós não sabemos quantos deles são inocentes, nós não sabemos quantos estão cumprindo uma pena por mais tempo que deveria, mas nós sabemos que todo mundo merece ter a sua voz ouvida e que o Atercino, o Igor, o Antônio Cláudio, o Kleber, o Douglas fazem parte dessa história e que eles precisam ser mostrados com rosto, com nome, sobrenome, mãe, pai, tio, avó, sobrinho, o trabalho, o seu hobby, para que as pessoas enxerguem, além da figura hipotética do preso, a pessoa humana por trás daquela condenação. E vamos adiante, porque tem muito trabalho pela frente.